Estimados hermanos de la língua espanhola, acá é anciano Asaf, de la comunidade israelita del Brasil, e saludo a todos ustedes em el nombre de Yahushua e em la fuerza de la Torá. Nosotros vamos a estudar las 613 principais ordenanças de Yahweh. É muito importante porque é o pacto eterno que Elohim, el Eterno, ha hecho con nuestros padres, con nosotros, sembrille de ellos. E nosotros vamos a estudar este livro chamado Constituição del Reino Eterno. 613 principais ordenanças de Yahweh, los estatutos e juízos de Yahweh, Hukim ve Mishpatim. E que o Eterno pueda bendigar a todos ustedes que vão me ouvir e que nós outros podamos despertar para a sabedoria da Torá. Então, vamos ao primeiro item. Adoração a Yahweh, crer em Yahweh como a única fuente de poder em el universo. Nós vamos ler em Shemot, Éxodo 22, que disse assim: Eu sou Yahweh, tu Elohecha, que te saquei de la terra de Egipto, de casa de servidumbre. Então, crer em Yahweh como a única fuente de poder en el universo é deber meu, deber tuyo, deber de todos nós outros, porque nossa vida está em las manos de Ele, del Espírito puro. Outra referência em Ishaiah 43, 11, que nos aclara melhor para que podamos entender este mitzvah tão importante. Ishaiah 43, 11, que disse assim: Eu sou Yahweh, e fuera de mim não há quem salva. É mandamento muito importante, porque todos os mandamentos do Eterno, aunque parezcan muito pequenos, mas são de muita importância, porque eles han salido de la boca del Eterno. E ele dijo em Shemot 19, verso 5 e 6, agora, pois, se oyeres, se deres ouído a mi voz, e guardareis mi pacto, mi aliança, vosotros sereis mi especial tesouro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. E nosotros me sereis reino de sacerdotes, ou reinos sacerdotales, e gente pura. Estas são as palavras que dirás a los hijos de Israel. Bem, agora vamos para o número 2. Te acuerdas que estamos estudando a Torá
el libro Constitución del Reino Eterno. El número 2, honrar el Eterno Yahweh como el único ser supremo. Devarim, Deuteronômio 6:4. Devarim, Deuteronômio 6:4. Que dice así: Hoy Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces, tenemos que honrar el Padre Yahweh como el único y no poner delante de él los nombres de otros dioses, como por ejemplo Jesús, Jehová, Hashem, Señor, Dios, Deus, porque estos son los nombres que los hombres acoplaron y tentaron sustituir el nombre, cambiar el nombre del Eterno por otros nombres de hombres y de dioses. Entonces, y fueron azotados, fueron protegidos, porque no honraron el nombre del único ser supremo. El Eterno habla muchas veces en los Neviim, los profetas, dejaron mi nombre y honraron el nombre de otros dioses que no les mandé. El ítem de número 3, amar Yahweh com todo el corazón, y la vida y el poder. Devarim 6:5. E amarás a Yahweh, tu Elohim, de todo tu corazón, e de toda tu alma, e com todas tus fuerzas. Mira bien que quando aquele jovem se acercou de Yahushua ben Yosef, dijo a ele, contestou ele, dizendo: Mestre, qual é o maior mandamento de la Torá? E o Rabi Yahushua dijo: el primer mandamiento, amarás, citou este mandamento, amar Yahweh com todo o coração e a vida, e com toda sua força, com toda sua mentalidade, com toda sua inteligência. E depois, o segundo mandamento, segundo ordenança, a este é amar o prójimo como a ti mesmo. Entonces dividió los 10 mandamientos en dos. Los primeros 4 direcionados al Eterno y los 6 restantes a la sociedad, a los hombres. Bien, nosotros vamos ver una referencia em Daniel 3, 15 a 18. Daniel 3, 15 a 18. Em referência ao item 2 e item 3. Honrar o Eterno Yahweh como o único ser supremo e amar Yahweh com todo o coração e a vida e el poder. Daniel 3, 15 a 18. Ahora pues, estáis dispuesto
para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltério, de la zampoña e de todo instrumento de música, os prostreis e adoreis la estátua que he hecho, porque si no la adorareis en la misma hora, sereis echados em meio de horno de fuego ardiendo, e que Deus será que os livre de mis manos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam al rei Nabucodonosor, dizendo: não é necessário que te respondamos sobre este assunto. E aqui nuestro Elohim, a quem servimos, pode livrar-nos del horno de fuego ardiendo, e de como e de tu mano, ó rei, nos livrará. E se não sepas, ó rei, que não serviremos a tus deuses, nem tampouco adoraremos la estátua que has levantado. Então nós outros miramos a fé e a disposição para guardar estes mandamentos de aqueles 3 jovens judios. Eles não se doblaram sus tobillos, não se prostraram delante da estátua de Zeus, que Nabucodonosor, Nebo, que depois ia a ser o mesmo Zeus, e depois Deus com os romanos. Eles não se dobraram delante de la ordem del rei, porque só adorariam al eterno Yahweh. Matitiaú 22, 36 a 40. Matitiaú 22. Matitiaú 22. É importante nós outros vermos Matitiaú 22, 36 a 40. Quando eu aí falado sobre isto, maestro, qual é o grande mandamento em la lei, em la Torá? E Yahushua lhe dijo: amarás al Elohim, al Eterno, tu Elohim, com todo tu coração, com toda tu alma e com toda tu mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. De estes 2 mandamentos depende toda a Torá e os profetas. Muito bem. Agora nós vamos para o item número 4. Reverenciar Yahweh mantendo suas leis. Devarim 6, 12, 13 e 25. Devarim 6, Devarim 6, 12, 13 e 25, que diz assim: cuida-te de não olvidar-te de Yahweh, que te sacou de la terra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahweh, tu Elohim, temerás, e a Ele servirás. Cuida-te de não olvidar-te de Yahweh, que te sacou de la terra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahweh, tu Elohim, temerás, e a Ele servirás.
solo servirás, e por su nombre jurarás. Entonces, agora o 25. E tendremos justiça quando cuidemos de poner por obra todos estes mandamentos delante de Yahweh, nuestro Elohim, como Ele nos ha mandado. Aleluia, aleluia. Então, é uma reverência quando nós outros hablamos de los mandamentos del Eterno. Procuramos separar o nome del Eterno de los nombres de los dioses, por exemplo. Separar o nome Yahushua de los nombres Dios, dos, Hashem, Jeová, Jesus, Senhor, e outros nomes tributados a dioses e a los hombres. Cuida-te de não olvidar de Yahweh, que te sacou de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jeová, tu Elohim, temerás, e a Ele solo servirás, e por tu nome orarás. El amado hermano e hermana que me ouve, el temor a Yahweh consiste em guardarmos seus mandamentos, suas ordenanças, seus preceptos. Por isso que em Devarim, capítulo 30, el Eterno dijo a nuestros padres, a Moshe, nuestros padres en el pasado, eis que tengo puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge, pues, la vida para que viva tú y tus hijos, quando tu oíres la voz del Eterno, tu Elohim, e guardares sus mandamentos. La victoria de los israelitas escorridos por el Eterno estás em oír la voz del Eterno, no ni la voz de los hombres. La voz del Eterno que ha salido de su boca, sus estatutos e juízos. No em que está escrito em Alcorão, em Talmud, Mishnah, Gemara, livros católicos, livros evangélicos. No, solo em la Torá. Solo em la Torá. El justo tiene la lei del Eterno, la Torá del Eterno em su coração. Então, vamos para o item 5. Servir a Yahweh. Êxodo, Shemot 23, 25. Êxodo, Shemot 23, 25. Mas a Yahweh, vuestro Elohim, servireis, tu pão, e tus águas, e toda enfermidade em meio de ti. Bem, nós outros estamos mirando em todos os cantos do mundo, muitas enfermidades, muitas tristezas, muitas angústias. E por que não tem uma solução? Porque o Eterno não se desvia essas enfermidades de los homens. Porque os homens não estão ouvindo sua voz, la Torá, solo sua voz. Não adelanta nós
decirmos que guardamos a Torá y mezclamos ella con los libros de religiones, las tradiciones humanas de los hombres. El propio Yahushua Ben Yosef dijo, por causa de las tradiciones, tú anulaste mis mandamentos, mis preceptos. Entonces, servir a Yahweh, nosotros tenemos que poner en nuestro corazón sus mandamentos. El justo tiene en su corazón la ley del Eterno. Item 6. Tener temor de Yahweh, Devarim, Deuteronômio 10:20. Devarim 10:20, que dijo assim: a Yahweh tu Elohim temerás, e a ele solo servirás, e a ele seguirás, e por su nombre jurarás. Então, quando temos temor, nós honramos su nombre. Como ha dicho, é temprano, nós temos que separar o puro nome de los nombres de dioses e los nombres de los hombres. Isto é, ter temor de Yahweh. Quando temos temor de Yahweh, nós procuramos guardar sua palavra. O item de número 4 e 5 e 6, 4, 5 e 6, temos uma referência em Devarim 8:3. Devarim 8:3, que diz assim: e te afligou e te hizo tener hambre, e te sustentou com maná, comida que não conhecia, tu nem tus padres la haviam conocido, para hacer saber que nem solo de pão vivirá o homem, mas de todo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Então, não adianta nós corrermos atrás de las riquezas, atrás del ouro, de la prata, de la fama, de la fortuna. Por eterno Yahweh, a sus amados, Ele dá enquanto eles duermem. Mira usted que servir Yahweh, reverenciar Yahweh mantendo suas leis, que é o número 4, 5, servir Yahweh e ter temor de Yahweh, é muito importante em nossas vidas, para que pueda ir bem a nós e a nossos filhos também. Nós vamos para uma referência em Nehemias 9:26. Nehemias 9:26. Nehemias 9:26. Pero se provocarmos a ira e se rebelaram contra a ti e echaram tu Torá, tu lei, tras suas espaldas e mataram a tus profetas, que protestava contra eles para converti-los a ti, se eram grande abominação. Então, o castigo que foi dado a nossos padres, porque deixaram a lei, a Torá de Yahweh. E nós temos agora
Você que estás me ouvindo, tem um grande privilégio de ouvir a Torá, as palavras que han salido da boca del Eterno. Mais uma referência em Hebreu 10, 23 a 25. Hebreus, Hebreus 10, 23 a 25. Acerquemo-nos com o coração sincero, em plena certidumbre de fé, purificando os corazones de mala consciência e lavado os corpos com água pura. E lideraremos-nos uns a outros para estimularmos ao amor e a las buenas obras, no dejando de congregar-nos como alguns tienen por costumbre, sino exortando-nos, e tanto mais quanto veis que aquele dia se acerca. Bien. Tener temor de Jehová, servir a Jehová, reverenciar a Jehová, mantendo suas leis. Nós sabemos que aquele dia de Shabat, se aproxima, e nós outros temos que ter Shabat milenial, 7º milênio, que vão estar com o Mashiach Yahushua para juzgar a los outros, los sacerdotes, los reyes e los juízes. São os que guardaram solo a Torá, que ouviram a voz del Eterno. Vamos para o item de número 7. Jurar em nome de Yahweh. Devarim 6:13. 6:13. A Yahweh, tu Elohim, temerás, e a ele solo servirás, e por su nombre jurarás. O juramento é uma confirmação que nós outros hacemos delante de los hombres. Confirmamos o nome bendito, puro del Eterno que hizo el cielos e la terra. Número 8, item de número 8, guardar e andar nos mandamentos de la lei, Torá de Yahweh. Devarim 28, 9. Devarim 28, 9. Devarim 28, 9. Te confirmará Yahweh por pueblo puro, suyo, como te lo ha jurado, quando guardares los mandamentos de Yahweh, tu Elohim, e anduvieres em seus caminhos. Bem, aqui tem um grande mistério. Por exemplo, guardar e andar nos mandamentos da lei. El Eterno solo confirma nós outros como pueblo puro, pueblo separado, quando nós outros andamos em seus caminhos e guardamos sua Torá, ouvindo sua voz, suas leis, los estatutos e juízos del Eterno. A vezes he hablado com muitas pessoas, muitos rabinos, muitos pastores, sheiks
das três grandes religiões, judaísmo rabínico pós-templo, cristianismo greco-romano e judaísmo, islamismo radical. E muitos se arguiam dizendo, nós somos o povo escolhido do Eterno, e você habla com os testigos de Jeová, Batista, e muitas religiões cristianas, e do judaísmo também, o judaísmo rabínico pós-templo, né? E todos arguiam e todos reivindicavam serem o povo escolhido do Eterno. Mas uma coisa muito importante nós outros vemos neste texto: tu serás para mim um povo, um reino puro, quando tiene um futuro condicional, tiene uma condição: se tu guardares mis mandamentos de la Torá. Então, nosso objetivo acá, com esta mensagem de la Torá, é agregar as 12 tribos de Israel, esparcidas nas nações, em meio de las grandes religiões, judaísmo, cristianismo, as grandes filosofias, que estão aún lejos de la Torá, para que vuelvan a guardar solo as palavras que ha salido de la boca del Eterno. Isto é nossa missão, é o objetivo desta predicação que estou fazendo. Bem, então, guardar e andar nos mandamentos da lei Torá de Yahweh. 9. No profanar el puro nombre. Bem, temprano nós outros passarmos para o número 9, vamos ver uma referência em Matitiahu 19:17. Matitiahu 19:17. E ele lhe dijo: porque llamas bueno, ninguno hay bueno, sino uno, Yahweh. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamentos. Esta persona faz uma pergunta a Yahushua ben Yosef, quando este homem hace esta pergunta, então vino uno, ele dijo: maestro, bueno, que bien haré para tener la vida eterna? Que bien haré para tener la vida eterna? E Yahushua dijo: guarda los mandamentos, que tu entrarás en la vida eterna. Então, vemos a importância de los mandamentos. Ustedes estão delante de homem, de anciano, preocupado com os mandamentos do Eterno, com a Torá, envolver pelas veredas antiguas, como nossos padres viveram, alguns de eles viveram. Item de número 9. No profanar el nombre puro de Yahweh. Vaikra 22:32. Vaikra 22:32. Vaikra 22:32. E no profaneis mi puro nome,
para que eu seja purificado em meio de los hijos de Israel. Eu, Yahweh, que los purifico. Então, nós outros que temos que separar o nome del Eterno, do nome de los hijos. Nós outros miramos a profecia do profeta Oséias, quando o Eterno dijo: sacaré de tu boca e de tu mente el nombre de Baal e de los Baalins, e estes nombres não vinirão, mas em sua memória. Shemot 23, 21. Shemot 23, 21 também. Digo assim: e fijarei 3 limites. Shemot 23, 21. Guardarei delante de ele, e oye su voz. Não le seas rebelde, porque ele não perdonará vuestra rebelião, porque mi nombre está em ele. Nós outros vemos que o nome do Eterno foi puesto no homem chamado Oshua Beinun. Foi puesto o prefixo Yah, conforme nós outros podemos mirar. Yahushua Beinun, em Números 13 e 16. Números 13 e 16. E digo assim: estes são os nomes de los varones que Moshe enviou a reconhecer la tierra, e a Osés, hijo de Nun, le puso Moshe al nombre de Yahushua. Yahushua, que significa la tradução el eterno, el tetragrama sagrado é salvação, é livramento. E este nome foi colocado em Yahushua Ben-Nun, já anciano, para que se entrar na terra, e depois foi confirmado por el Malach Gabriel em ninho mesmo temprano de nascer, chamado Yahushua Ben Yosef, para que pudesse se cumprir a Torá. Não profanar o puro nome de Yahweh. Os homens profanaram o nome do Eterno hace muito tempo, como Baal, Astarote, Zeus, Nebo, Jesus, Jeová, Deus. São nomes profanados que os homens profanaram e tentaram poner em las escrituras para que o pueblo del Eterno pudesse ser enganados. Mas o Eterno, em estes dias, tinha confirmado sua Torá, suas leis em muitos corações. Bem, nós paramos em o número 9. Eu espero que o Espírito del Eterno que estuve com os homens fideles a sua palavra, a sua Torá, desde o princípio, que pueda estar em ustedes que estão me ouvindo também, e que ustedes puedan entender as palavras que ha salido de la boca del Eterno. Muitas graças, e Yahweh bendiga você e tu família também. Nós outros estaremos em la próxima
edição, nós estaremos dando continuação no número 10. Se esta obra é mantenida por donações de homens e mulheres de buenos corazones. Se você quer contribuir para esta obra com seus dízimos e sua ofrenda, entrar em contato com Radassa por seu WhatsApp, esta mesma varoa que estás mandando para você estas mensagens. Muitas graças. Nitrae Katsar Yawa Baruch Hatem V'Ramishpaha Shelahem Gam. Shalom, me anciano Asaf. Toda Araba.